extraordinário que, quando nós assistimos, não podemos aguentar as lágrimas do sofrimento e da salvação de Deus. O sofrimento da pessoa e a salvação que Deus providenciou. E Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. A grandeza dele é imensurável. O infinito é menor do que a grandeza de Deus. Isso significa dizer que qualquer que seja a sua situação, Deus é grande e Ele ouve a oração dos que merecem. Amém? Peguei, errou. Não, Ele ouve a oração dos sinceros. Você é uma pessoa, por exemplo, que está aqui hoje pela primeira vez. Você é uma pessoa, você sabe, pecadora de marca maior. Mas, se você fala com Deus, se você rasga o seu coração e diz, meu Deus, eu reconheço que eu sou errado, que eu não tenho nada para te dar, para te oferecer. Minha vida é imprestável. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Deus salva você. Você pode ser a pessoa que frequenta a Igreja Universal, seja até uma pessoa fiel, obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for. Mas se você não for sincero, rasgar o coração, Deus não ouve. Pode ser membro da igreja, pode ser eu, se não houver sinceridade. Sinceridade é aquilo que você já sabe, é ou não é? É você ser aquele vaso sem cera. Eu sou o que sou, olha como é que eu sou. Vaso sem cera. Vaso sem cera mostra o que é naturalmente cada um de nós, não é verdade? Os nossos defeitos, não é? Quando bota cera, aí dá uma aparência, pinta, fica tudo igual o noivo, o perfeito. Mas a pessoa sincera, meu Deus, eu sou isso aqui, olha, veja como é que eu sou. E isso é o que agrada a Deus. O segredo para você alcançar o que esta família alcançou é isso. Porque este foi o segredo de Davi. Quando ele disse assim, o texto diz assim, os cordéis da morte me cercaram. Davi falando, os cordéis da morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Davi confessou essas palavras, 116, versículo 3. Muito bem. Então,
talvez seja a sua situação aqui e agora, neste momento. Está em casa, está num presídio, está num hospital, onde quer que você esteja, quem quer que você seja, espírita, católica, evangélica, ou você pode ser aquela pessoa que não crê em nada, nem em Deus, mas você agora, neste momento, sente essas palavras que Davi falou: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno. Você já imaginou angústias do inferno? Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas Deus é grande. Tão grande, tão grande, tão grande, que é capaz de chegar até você e arrancar esse aperto de tristeza, essa angústia do inferno, e fazer de você uma nova criatura aqui e agora. Aqui e agora. Só depende de você. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo agora. Agora. Por quê? Ninguém mais tem interesse que você seja batizado com o Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. Você sabia disso? Sabia? Você sabia disso? Pois é. Deus tem mais interesse em descer sobre você e fazer do seu ser, do seu corpo, um vaso novo e de bênçãos do que você pode imaginar. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas a descida do Espírito Santo é como um casamento. É isso mesmo. A descida do Espírito Santo é como um casamento. Para você se casar com uma pessoa, você tem que confiar naquela pessoa, não é verdade? E aquela pessoa tem que confiar em você, não é isso? Tem que haver confiança mútua. Um tem que se entregar para o outro de maneira o quê? Verdadeira, sincera, transparente, sem absolutamente nenhum obstáculo. Ó, eu quero viver com você pelo resto da vida. Eu entrego a minha vida para você e você será única na minha vida e vice-versa. Entende? Sim ou não? É isso que Deus quer. É um casamento. Quando você se apresenta diante de Deus e diz: ó meu Deus, a coisa que eu mais desejo na minha vida, que eu mais quero mesmo dentro de mim, é ter o Senhor dentro de mim. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim. Eu quero que o Senhor venha tomar-me como o noivo toma a sua noiva na lua de mel. Eu quero ser possuído por ti. Se você falar isso com sinceridade, querendo mesmo, aqui dentro do coração, o Espírito Santo vem sobre você na hora. Porque Ele almeja fazer isso. Deus quer fazer morada dentro de você. Ele quer viver com você 24 horas por dia. Todo o tempo.
Ele quer estar com você. Você sabia disso? É isso mesmo. A Bíblia fala que os que recebem o Espírito Santo são o templo vivo de Deus. O templo vivo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Jesus falou isso. Se me amais, se guardais os meus mandamentos, então o Pai o amará, eu te amarei, e viremos e faremos morada em você. Então, só depende de você. Vou dizer com toda honestidade, se dependesse de nós, pastores, bispo, se o senhor colocar a mão na minha cabeça, eu vou receber o Espírito Santo. Se isso resolvesse, a gente ia ficar aqui dia e noite só impondo mãos na sua cabeça. Ah, sim, com certeza. Porque nós queremos que você seja cheio do Espírito Santo, para que você saia daqui e Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, onde quer que você for. E esse é digamos assim, é o prêmio que nós recebemos, nós pastores. O prêmio é o selo do Espírito Santo em você. Então veja só como Davi, desculpa deixá-los um pouquinho de pé, está cansado? Se você estiver cansado, não tem problema, pode sentar. O importante é você ouvir, preste atenção. Davi foi O que era Davi? Davi era um filho bastardo. Sabe o que é filho bastardo? Nasceu de outra mulher. Ele não fazia parte dos irmãos dele. Os irmãos dele o desprezavam. Ele era um desprezado na sua própria casa. Que talvez seja a sua situação. Desprezado na sociedade. Desprezado na sua casa. Desprezado no seu país. Desprezado. Mas Deus pegou esse rapazinho desprezível, desprezado, e fez dele o rei de Israel. Deu-lhe condições de enfrentar o gigante e matá-lo. Deu-lhe condições de matar urso e leão, por causa de ter um coração aberto para Deus. Amém? Davi então diz aqui, na sua palavra, que correntes ou os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Deus o elevou a uma condição invejável. Davi era o líder. Todo o povo o amava, porque ele era um homem de Deus. Então Davi cometeu um erro grave, gravíssimo. E quando ele cometeu esse erro gravíssimo, ele colheu os frutos desse erro gravíssimo. Ele colheu os frutos, não tem jeito. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você semear o que não presta, você vai colher o que não presta, com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. E ele colheu. Por isso ele chegou ao ponto de dizer: os cordéis, as correntes do inferno, da morte,
me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí diz o seguinte: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Era a alma dele que estava a sofrer. É a sua alma que está a sofrer. É a sua alma que está gemendo. Quando há falta do Espírito Santo, a alma sofre. Porque não tem o amparo, não tem segurança de Deus na sua vida. Mas ele clamou dizendo: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E ele achou graça diante de Deus, porque ele havia se arrependido, e Deus voltou para ele. Então, ele diz o seguinte, no versículo 12, ele diz assim: que darei, depois que Deus o perdoou e encheu do Espírito outra vez, ele faz essa pergunta: que darei ao Senhor? Que darei? Qual é o bem? O que eu posso fazer para mostrar minha gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida? Ele me arrancou esses cordões do inferno, amarguras, etc. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Amém, pessoal. Que quer dizer o seguinte: a maior oferta que você pode dar para Deus, a maior e melhor oferta que você pode oferecer a Deus, é a sua vida, é a sua alma salva, para glorificar o nome dEle aqui na terra. Amém. Jesus disse na oração do Pai Nosso, você já sabe: Pai nosso que estás nos céus. Presta atenção. O quê? Santificado seja o teu nome. Você só pode santificar o nome de Deus se você tiver o Espírito de Deus, a salvação de Deus. Amém. Entendeu? Quer dizer, ninguém mais almeja enchê-lo do Espírito Santo do que o próprio Deus, para que através de você o nome dele seja santificado na sua casa, no trabalho, na escola, qualquer lugar. Você vai ser uma pessoa diferenciada das demais pessoas, porque Deus vai ser santificado na sua vida. Amém, pessoal? Você vai ter o perfume de Jesus exalando da sua vida. Quer dizer, ninguém mais tem interesse em fazer morada dentro da gente do que o próprio Deus. É isso que Ele quer. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a sua vontade para Ele? Quais são os seus desejos? Qual o maior desejo que você tem dentro da sua alma? Ah, eu quero me casar, eu quero casa, eu quero trabalho, eu quero dinheiro. Então, você quer tudo menos o mais importante.
então você fica do lado de fora. Você fica para fora, você fica para trás. Mas se você disser, ó meu Deus, livra a minha alma. Livra a minha alma. Deus vai livrá-la. Feche os seus olhos aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus das suas amarguras, das correntes do inferno que tem apertado a sua alma. As correntes de amargura que tem feito você sofrer na alma. Fale com Ele. Oh meu Deus, tudo que eu mais desejo é o livramento da minha alma. Livra minha alma. Davi pediu para o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Eu te peço também agora, livra a minha alma. Faça isso agora, aí onde você está. Pede a Ele. Agora, não peça para o seu filho, sua filha, seu irmão, parente. É para você que precisa de salvação. De repente, você está a pedir por alguém, quando você precisa mais do que esse alguém. Peça por você. Ó, livra a minha alma, Senhor. Fale com Deus aí, agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Deus. Fale de todo o seu coração. Isso. Fale, rasgue a sua alma, sem qualquer acanhamento, sem timidez. Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas Ele precisa da sua concordância. Ele precisa do seu sim. E sim, eu quero, eu me entrego, eu me rendo, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Faça de mim o que o Senhor quiser, em nome do Senhor Jesus. Como posso te agradecer por todos os benefícios que vivi? Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. E darei a outros o que recebi. E darei a outros o que recebi. Glorificarei teu nome. Glorificarei teu nome, ó Deus. Farei tua vontade. Farei tua vontade. Pois o Senhor me escolheu. Pois o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar. Serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar. Aleluia ao Senhor. Glorificado. Glorificado seja o seu nome. Seja o seu nome. Aleluia. Cante forte. Aleluia ao Senhor. Ao Senhor. Santificado. Santificado seja o meu Salvador. E de repente, minha amiga, meu amigo, vocês estão com os olhos fechados, falando, cantando, louvando, orando a Deus. Mas
De repente você diz: ah, se eu pudesse ir lá na frente, no altar. Ah, se eu pudesse colocar a minha vida no altar, o meu coração no altar, o meu futuro no altar, os meus sentimentos no altar. Ah, se eu pudesse colocar minha alma no altar, eu o faria com todas as minhas forças. Então, se por acaso é isso que está a passar dentro de seu coração, apenas de uma entrega sincera, verdadeira, receba o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da cura da alma. Tenha sua alma sarada, tenha a sua alma livre, porque Deus ouviu a sua oração. Aleluia, aleluia. Fale com Deus você, adore-o aí agora. Se você se sente livre para louvá-lo, adorá-lo, mesmo que você não saiba como, mas você tem vontade de erguer os braços e dizer: oh meu Deus, eu gostava de abraçar o Senhor, eu gostava de me agarrar no teu pescoço e não te deixar jamais. Então faça isso aí agora, fale com Ele de todo o seu coração, porque Ele ouve a oração daqueles que o invocam com a sinceridade. Aleluia, aleluia, aleluia. Como posso te agradecer por tantos benefícios que vivi? Tomarei teu cálice de salvação. Aleluia. E darei a outros o que recebi. Você que se encontra abatido, caído, você talvez esteja em cima num caminhão, num automóvel, conduzindo um automóvel, participando dessa transmissão. Não é à toa que você está ouvindo esta transmissão. É o Espírito Santo que guiou você. Onde quer que você esteja agora, esteja em cima ou embaixo, esteja onde estiver, Deus é contigo. Você tem vontade de dar cabo da vida, Deus é contigo. E Ele estende a mão para você agora. Seja livre desse desejo maligno. Seja livre da morte. Porque eis que a mão do Altíssimo é estendida para você e te dá a liberdade. Seja livre aí agora, onde quer que você esteja. Aleluia, aleluia, aleluia. E fale com Deus. Ele disse, Davi disse: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Faça isso agora. Diga: ó Senhor Deus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, livra agora a minha alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. E seja livre, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Tome assento, por favor. Vamos assistir agora
a grandeza desse Deus na vida deste casal, desta família, que passou pelo inferno, que passou pelo inferno, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu tenho crido, o Deus que você invocou, e só Ele, o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, só Ele tem poder para nos livrar. Veja a grandeza dele nesse testemunho. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Isso é fé. Amém, pessoal? Muitas pessoas, quando chega esse final do ano, essa época do ano, elas ficam desanimadas, elas se entregam, elas ficam tristes. Sabe por quê? Porque elas pensam assim: ah, não foi como eu quis. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Há um texto nas Sagradas Escrituras que diz o seguinte, que ainda que a figueira, olha só, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, está aí, olha só, leiam comigo, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, pode não ter sido como você imaginava, mas você continua a crer, porque se não aconteceu, vai acontecer, porque Deus é justo e fiel. Amém, pessoal? Nós temos que viver pela fé, não pelo que os nossos olhos nos mostram, é pela fé, e fé não é preciso ver. Essa é a fé verdadeira. Você não vê, mas você diz assim: eu tenho certeza que vai acontecer, porque Deus prometeu, Ele cumpre. É assim que nós vamos terminar esse ano. É assim que nós vamos entrar o ano de 2026. Não cabisbaixos, não desanimados, porque quem quer que você fique desanimado para baixo é o inferno, é o diabo. Mas você tem que mostrar o contrário. Você tem que mostrar para o inferno a fé que você tem no Deus Todo-Poderoso. O meu Pai está comigo. Isso glorifica o nome dEle. Você sabia? Quando você enfrenta uma grande luta e você diz assim: ó meu Pai, eu sei que o Senhor é comigo, e essa luta que eu estou a enfrentar é para que o teu nome seja glorificado, porque eu vou dar um grande testemunho. É grande essa luta, mas o meu testemunho também vai ser muito grande. Olha só, Deus permitiu que a criança chegasse àquela situação, mas não foi para o mal, foi para o bem, foi para fazer uma grande obra. Ele permitiu que Lázaro morresse, mas ele próprio disse que aquela doença não era para a morte, era para a glória de Deus. Lázaro chegou a morrer, ele permitiu. Por quê? Porque a glória dele seria muito maior quando ele ressuscitasse o morto do que curar o doente. Então, creia na palavra de Deus. Creia. Por exemplo, até o final de ano, nós estaremos na campanha do Getsemane. Se você quiser, o altar está à sua disposição. Amém? Se você quiser, pegue o seu papel, faça o seu pedido, faça o seu propósito, até o final do ano. Ó, meu Deus, está aqui.
peça o que você quiser. Se não tem o batismo com o Espírito Santo, não peça outra coisa. Faça um propósito com Deus. Por exemplo, nós estamos nesses dias do jejum de Daniel. Se você fizer um propósito com Deus, sério, e disser assim: ó meu Pai, eu faço um voto contigo, até a vigília da passagem de ano, eu quero receber o Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber. Você crê? Se você disser assim: meu Deus, eu não aceito virar o ano sem o Espírito Santo. Se você fizer isso, você vai receber o Espírito Santo. Você não vai entrar o ano de 2026 sem receber o Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê? Quando nós virarmos o ano, não importa o que o mundo venha dizer sobre 2026. As expectativas para 2026 são as piores possíveis, mas nós não dependemos dos prognósticos desse mundo. Nós dependemos da profecia, da palavra de Deus. Na vigília da passagem de ano, sabe o que vai acontecer? Vai ser dado uma profecia de Deus, não é profecia do homem, não. Não é aquela profecia: o Senhor me disse, não, nada disso. É a profecia do que está na palavra. Na passagem de ano, nós vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra, e vai estar lá a profecia do que vai ser 2026. Deus mostra como será 2026. Deus mostra como será. Você vai saber na vigília. Ou seja, tudo depende de uma escolha, tudo depende de nós, de cada um de vocês. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, levante a sua cabeça. Deus é contigo. Vai arrebentar. Amém, pessoal? Vai arrebentar. O altar está aberto para todos, caso você assim o queira. Amém? Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, receba agora o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo. Receba o Espírito de Deus. Eu gostava de convidar todos que não têm o Espírito Santo à frente do altar, mas vamos evitar que se aglomerem aqui as pessoas, mas você, aí mesmo onde está, você pode receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito de Deus aí agora. Fale com Ele: Senhor, eu não aceito terminar o ano, entrar o ano novo, sem o Espírito Santo. Fala isso com Ele, se você crê. Diga isso para Ele agora. Eu quero o teu Espírito. Peça a Ele. Jesus mandou pedir. Jesus disse que o Pai não nega o Espírito Santo para aqueles que pedem. Peça o Espírito Santo. Peça, amiga, amigo. Peça. Peça o Espírito Santo se você não tem. E se você já tem, então adore o Senhor Jesus aí. Pode adorá-lo aí. Ele recebe o seu louvor. Ele recebe a sua adoração agora. Ele recebe a sua adoração. Pode adorá-lo com todas as suas forças aí agora. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus